Olá, pessoal. Eu sou a Ale Balestrin, sou da Comissão Científica do 12º Brasil Sul de Bovinocultura de Leite, e hoje eu vou apresentar para vocês a doutora Beatriz Kuchenbecker, ela que é auditora fiscal federal agropecuária, gestora do CISB na Superintendência Federal do Rio Grande do Sul, e nos apresentou nesse simpósio a palestra O Papel da Inspeção na Indústria Láctea. Tudo bom, Beatriz? Tudo bom, Ali? Tudo tranquilo. Então, eu gostaria de retomar contigo alguns assuntos que foram excelentes na tua palestra e que eu, como uma apaixonada por o assunto que tu nos apresentou, que foi fantástico, a gente vê a dificuldade do pessoal de entender um assunto que para mim é muito claro e que para ti também é bastante claro, que é fundamental e que a gente percebe pelo entendimento do andar da tua palestra, que as pessoas ainda não conseguem entender exatamente o que é o SUASA e por que ele veio. Então, eu gostaria que tu nos explicasse exatamente o que é o SUASA, apesar de que o SUASA já tem bastante tempo, o SUASA está aí desde 2006, e o CISB, ele está aí, ele faz parte do SUASA. Eu gostaria, então, que tu nos colocasse dentro desse cenário. Qual que é a importância do SUASA? O que é o CISB dentro do SUASA e por que ele é tão importante para os estados e para os municípios e para o país como um todo? Então, Ali, ontem a gente conversou na palestra sobre o papel da inspeção na indústria láctea, né? Tivemos uma tarde bem produtiva, com uma sequência de palestras, né? Produção de leite, industrialização do leite para produção de produtos, com a professora Luciana explicando, trazendo várias novidades da indústria, enfim. E o fechamento da tarde foi justamente com a questão da regulação dessa atividade, né? Então, o decreto de SUASA, como tu falaste, 5.741, ele é de 2006. Ele foi publicado para regulamentar, né? Ele é o regulamento de 3 artigos que tratam de defesa agropecuária, que vem lá da Lei Agrícola, que é de 1991. A gente contextualizou um pouco ontem durante a palestra a caminhada, o arcabouço legal dessas questões aqui no Brasil, né? Referentes à defesa agropecuária. A gente tem na Constituição citadas algumas atribuições, enfim, alguns artigos lá que citam a questão da agropecuária no país, da questão agrícola, enfim, mas não detalha a defesa agropecuária. Esse detalhamento veio um pouquinho mais tarde, em 1998, que com uma alteraçãozinha nessa lei agrícola, que nos 3 artigos, então, fala especificamente para o que é a defesa agropecuária, para que ela serve, né? Quais são os objetivos dela, quais são as entidades, enfim, em primeiro lugar, né, contextualiza de que é um atributo dos serviços oficiais, enfim, da nação, dos estados e dos municípios, levar a termo, cuidar dessas atividades da educação sanitária, da defesa agropecuária, com a participação de outros entes, né, que são os próprios produtores, são entidades, né, fundos de defesa agropecuária, enfim, com uma participação ampla da sociedade também. Então, esses 3 artigos, mais tarde, depois de 8 anos da publicação dos 3 artigos, o 27A, o 28A e o 29A, que trataram, então, do que é a defesa agropecuária e trouxeram a primeira vez o conceito do SUASA, né? Que aí, então, Aletheia, respondendo a tua pergunta, o que é o SUASA, para que serve o SUASA? O SUASA, ele foi pós-Constituição, né? Teve a criação do SUS, que é o Sistema Unificado da Saúde, e na mesma linha, né, com a mesma intenção do governo federal, se criou esse sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária, que é o SUASA, justamente com a intenção de caminharmos todos numa mesma direção com relação a essas atividades de defesa agropecuária, que depois eu falo um pouquinho quais são basicamente elas, né? Caminharmos de uma forma semelhante, equivalente, né, nas ações, tanto na federação, na União, né, como nos estados e nos municípios,
inclusive nas entidades, enfim, que trabalham e atuam nessas áreas, para a gente poder unificar essas ações, trabalhar da mesma forma, né? Esse foi o intuito da criação do Suasa. E aí, falei isso na palestra ontem, né? Tu deve lembrar que o Suasa é o grande guarda-chuva onde abaixo dele estão todas as ações e atividades da defesa agropecuária no país. Parte delas que a gente viu aqui, está vendo aqui nesse evento, tão bem elaborado, né? Aliás, cumprimentando o pessoal, um evento excelente, né? Surpreendentemente, muito bom, assim. E que traz, então, partes dessas ações, que é com relação à bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, que tivemos um pouco também, a questão da produção de produtos, né? E aí depois vai culminar, então, com essa questão da distribuição, que é o que a gente está falando, que depois necessita dessa... Na verdade, a regulação, ela vem desde o início, né? E tudo isso, então, fica embaixo desse guarda-chuva do Suasa. Né? E então o Suasa apareceu então com esse conceito lá nesses 3 artigos da Lei Agrícola e foi regulamentado depois com o decreto 5.741, que é o que a gente conhece como o decretão do Suasa, né? E esse decreto do Suasa, então, ele pormenorizou, ele descreveu com bem mais detalhes cada uma das atividades, como devem ser feitas, né? Com a participação de todos esses entes que eu já comentei com vocês, e trouxe lá dentro o conceito dos SISBs, dos Sistemas Brasileiros de Inspeção, né? O SISB é o sistema que é coordenado pelo Ministério da Agricultura, né? E tem a participação dos outros entes, que são estados e municípios, né? E os estados e municípios, então, com os seus serviços de inspeção municipal e estadual, especificamente de produtos de origem animal, eles, é o que a gente comentou e focou mais durante a palestra, né? Eles solicitam adesão a esse sistema brasileiro, né? Então, passam a ser avaliados com relação à sua legislação, à sua forma de executar as ações, a sua estrutura, o seu pessoal, né? A descrição de como realiza as atividades, enfim. E, então, ele é avaliado do ponto de vista documental e auditado depois em loco. E, após essa avaliação, repito, né, a pedido do serviço, o Ministério da Agricultura, então, concede a equivalência. E, a partir desse momento, os serviços de inspeção passam a estar aderidos ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, né? E aí a grande vantagem para as indústrias lácteas ou qualquer outra, né? A gente está falando aqui de estabelecimentos que produzem produtos de origem animal para consumo humano, enfim, elas passam a ter uma grande vantagem, que é a comercialização dos seus produtos no Brasil inteiro, na área do Brasil inteiro, né? Automaticamente, então, os serviços de inspeção que têm reconhecida a equivalência, né, pelo Ministério da Agricultura, eles passam a ser SISB, né, pertencer ao SISB, e os estabelecimentos registrados nesses serviços, então, passam a ter essa prerrogativa, né, ou seja, ampliar o seu mercado. E isso, Ali, acontece a gente costuma brincar, né, cuidado que agora vocês têm SISB, ou seja, quando tem SISB, o mercado de fato se amplia de uma forma muito grande, né? E a gente pode até perceber pelos números que foram apresentados na tua palestra, Beatriz, que como aumentaram o número de estabelecimentos, o que torna também para os municípios uma vantagem, porque aumenta a capacidade econômica também dos municípios, ou dos estabelecimentos dos produtores também, que torna também a vantagem econômica sem perder a qualidade, e os consumidores também, porque com a equivalência dos serviços de inspeção, todo mundo pode ter certeza que está recebendo um produto de qualidade, porque o serviço de inspeção é equivalente a um serviço de inspeção federal. Exatamente. E que a concorrência está sendo justa, né? Porque com o SISB, uma das prerrogativas do SISB é o combate a fraudes, né? Então, isso também consegue fazer com que a concorrência seja justa. E a gente observa na tua palestra o número de estabelecimentos aumentando também
o número de estabelecimentos com CISB, né? E isso também eu imagino que para o Ministério da Agricultura e para ti, que está à frente da superintendência no Rio Grande do Sul, coordenando esse programa, também deve ser assim um motivo de orgulho, né? Claro, muito gratificante. A gente observa, especialmente nos últimos 4 anos, com a criação do nosso Departamento de Suporte e Normas e de uma coordenação do SUASA em Brasília, né? A gente teve um incremento muito grande nos serviços de inspeção aderidos, né? A gente teve alguns programas também internos, alguns projetos internos, inclusive a gente está encerrando um agora, que é o projeto Consim, que foi um projeto de apoio técnico que o Ministério lançou, né? Na verdade, a primeira edição do projeto Consim foi de 2020, 2021. Naquela época se trabalhou com 12 consórcios, numa fase final mais avançada, né? Na verdade, num primeiro grupo eram 40 consórcios, 28 consórcios de municípios. Consórcios, eu falo consórcios de municípios, né? Uhum. E essa é uma das grandes vantagens também para adesão ao CISB via consórcio. A gente acaba fazendo uma avaliação mais abrangente, como o Ministério da Agricultura, para a concessão do CISB, né? Para o reconhecimento da equivalência. A gente observa o serviço como sendo um serviço municipal, digamos assim, agrupado, né? E em forma de um consórcio, e a gente acaba avaliando como é feito o trabalho no consórcio, como o consórcio está se propondo a trabalhar em inspeção. Então, a gente teve 2 edições, agora a gente está terminando a 2ª edição, o projeto Consim 2, né, onde a gente, na primeira, teve adesão dos 12 consórcios que participaram, os 12 estão aderidos ao CISB hoje. Agora, nessa 2ª versão, a gente tem, se não me engano, eram 28 consórcios no início e agora estão praticamente finalizando, as avaliações estão sendo finalizadas e provavelmente de 20 a 25 consórcios vão ter adesão ao CISB até dezembro, até final de novembro, né, Ali? Então, a gente está muito feliz porque o CISB, o SUAS e o CISB, esses conceitos, eles trazem para a gente que trabalha em fiscalização, e eu falei um pouco do meu histórico ontem, né? Trabalhei muito tempo com inspeção e fiscalização no Serviço de Inspeção Federal, no 10º CIPO lá em Porto Alegre. A gente, claro, é um trabalho muito gratificante, porque a gente sempre tem em mente o benefício disso para a sociedade, né? Apesar de que muitas vezes a gente tem colegas que trabalham em inspeção, ficam um pouco chateados, porque são mal vistos, né? Enfim, tá aí o fiscal, né? O empresário muitas vezes diz assim, tá aí o fiscal para me prejudicar, para isso, para aquilo. E a gente sabe, a gente tem que ter sempre em mente que a nossa tarefa é para proteção do consumidor daqueles produtos. Então, todas as ações que a gente toma, a gente tem que ter sempre isso com bastante clareza, não são ações nossas, são ações de regulação que dizem respeito à legislação nacional, né? Não são coisas que a gente inventa, não são coisas que a gente chega lá com má vontade, vai fazer ou não vai fazer, ou vai olhar, não vai olhar, não. Quando a gente tem essa tarefa, a gente precisa cumprir essa tarefa. Então, a gente vai lá e observa o que está sendo feito. O que nos traz grande orgulho também e tranquilidade é que cada vez mais as empresas estão adequadas, né, através dos seus programas de autocontrole, elas estão tendo cada vez mais essa visão também, né, de não descumprir, de trabalhar dentro do regulamento, né, de oferecer, entrar junto com a gente nessa batalha de oferecer ao consumidor um produto realmente saudável, inócuo à saúde, né, nutritivo, com características sempre, né, positivas para quem vai consumir aquele produto. Então, essa batalha é muito bom que se saiba, não é sozinha, não é nossa, não é nós que estamos na inspeção, na fiscalização, nós somos responsáveis por fiscalizar, é por isso que o produto é bom, não. Temos que dar também o crédito às empresas, cada vez mais elas trabalham com seriedade com relação a esse tema. Com certeza. A gente percebe realmente que esse modelo do CISB veio também para mostrar isso, que é uma parceria pública-privada, porque como ela é uma adesão voluntária, não teria como dar sucesso se fosse só pública. E o grande número de empresas que aderiram mostra que realmente todo mundo está junto com um objetivo único, que é a saúde do consumidor. Né? Então, isso mostra que a busca por qualidade, por saúde, é de todos, né? E a responsabilidade é de todos nós que fazemos parte dessa cadeia, né? Seja nós que estamos ou
envolvidos na área pública, da fiscalização, ou os que estão na parte da produção, ou os que estão dentro da indústria. Isso mostra também que a gente está evoluindo como a saúde única, o conceito de saúde única, ele está cada vez se consolidando, e eu acho isso importantíssimo, né? Beatriz, eu queria retomar contigo algumas perguntas que foram feitas durante a tua palestra, só porque assim, nós temos um público muito grande que nos assiste, e eu gostaria que eles também vissem o interesse do público que foi feito. Tá? E o pessoal andou perguntando, e eles perguntaram o seguinte: que referente à normatização da qualidade do leite nas propriedades, qual que é a tua opinião? Como é que é? Referente a normatização da qualidade do leite nas propriedades. Qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, enfim, na verdade, é muito difícil a gente separar quando a gente está nessa atividade, né, Ali, a minha opinião pessoal, porque a gente dá para sentir isso entre nós e entre todo mundo aqui no evento. A gente realmente veste uma camiseta, a gente incorpora um papel e eu tenho muito isso em mim, né? Que realmente é importante para a sociedade a gente executar essas tarefas. Então, a gente acaba tendo que interiorizando essas coisas, né? Então, assim, eu acho que na questão de equivalência de serviços, né? Como é que a gente trata essa questão? Tem lá um laticínio pequenininho, tem lá o produtor do leite que produz seu leite, tem que fazer aquelas análises da qualidade do leite, que a professora Mônica conversou conosco ontem um pouco sobre CCS, né, contagem de células somáticas, que tem sido ainda um problema, né, mas são índices, na verdade, que existem de forma legalizada, né? A gente tem um programa nacional de qualidade do leite e a nossa caminhada tem sido positiva, né? A gente teve muito avanço com a publicação das portarias em sequência, aí as últimas duas, a 76 e 77. O que eu posso dizer, Ali? A gente não pode diferenciar produtor de leite pequeno, médio e grande quanto à qualidade, né? A gente agora eu pensando Beatriz como consumidora, ou eu pensando Beatriz como responsável por acompanhar a qualidade de forma legal, vamos dizer assim, nas duas formas, nos meus dois eus, nessa situação, eu vejo como muito importante que a qualidade do leite seja mantida. Então, porque a gente percebe que tem muitos movimentos, o pequeno produtor, ele não vai conseguir se adequar, ele não consegue mandar amostra, ele não consegue, né, enfim. Mas o produto final, ele tem que ter qualidade. A matéria-prima, que é aquele leite que o produtor vai mandar para a indústria, ela tem os parâmetros a serem atendidos, né, dentro dessas portarias. E que, na verdade, eu falei muitas vezes isso ontem também, né, Ali, não são invenções do Ministério da Agricultura, não são invenções da Secretaria da Agricultura, dos municípios, enfim. São índices internacionais, né, e são comprovados cientificamente. As palestras que me antecederam ontem comprovaram isso, assim. Um leite que chega na indústria sem qualidade suficiente para ser processado, ele vai gerar um produto ruim, ele vai gerar prejuízo para a empresa, né? Ele vai trazer um produto que tem uma baixa shelf life, né? Vida de prateleira, sim. Enfim, é uma série de coisas. Então, assim, eu costumo dizer assim, com qualidade do leite a gente não pode brincar, sendo um pequeno produtor, um médio produtor, um grande produtor, sendo uma pequena indústria, uma média indústria, uma grande indústria, aqueles parâmetros de qualidade têm que ser atendidos, né? Com certeza. Ainda para a gente dar mais uma recapitulada, o que a gente pode esperar, o que nós devemos esperar, então, de novos ajustes na legislação para leite, né? Ou não só para leite, para produtos de origem animal, daqui para frente? Então, eu até ontem respondi uma outra, junto com a professora Mônica, a gente respondeu uma pergunta, aliás, acho que foram as 3, com relação a essa perspectiva e especificamente com CCS, com contagem de células somáticas, né, que ela propôs, inclusive, durante a palestra dela, fazer de repente, se pensar num programa nacional, né, enfim. E eu comentei que no Ministério da Agricultura a gente tem essa linha e houve, né, internamente, apesar de eu não estar diretamente mais vinculado ao DIPOA e à inspeção, né, ao CIF, a inspeção federal, mas, enfim, lembrando que a NI 76 e 77 é para todos os entes, né, municípios, estado e federação, para todos os tipos de produtores.
Então, o que a gente ouve é que vai ter uma caminhada, provavelmente, para que se passe a exigir também uma adequação maior na contagem de células somáticas, né? Porque, na verdade, quem acompanha mais um pouco esse tema sabe que essas portarias, a 76 e 77, foi antecedida pela 62, que foi antecedida pela 51. E cada uma delas, de certa forma, apertou um pouquinho mais o parafusinho lá, né? Ele deu mais uma apertadinha. Uma apertadinha. Mas para quê, né, gente? O que é importante entender é para quê? É para qualificar a produção do leite. É para que a gente tenha, de fato, um leite com qualidade para ser oferecido, né? Primeiramente para ser enviado à indústria, para ser transformado em outros produtos, mas para que quem tenha vantagem com tudo isso seja o consumidor, né? Em ganhar tempo de prateleira, em ganhar um produto mais saboroso, em ganhar um produto com menos defeitos, né? A gente usa um pouco esse termo dentro da produção de produtos de origem animal. Então, quem ganha é todo mundo, né? E, em última análise, a gente observa muito isso também, né? Ali, quando a gente trabalha com produção, até lá com pequeno produtor, quando ele tem um produto bom, a autoestima melhora, a condição da família melhora, todo mundo se sente melhor, né? Eu estou oferecendo um produto que está atendendo aquilo que a indústria precisa e que o consumidor precisa. Né? E ele também é remunerado melhor. Com certeza. Né? Então, é como nós estávamos conversando antes, toda a cadeia ela é beneficiada quando o produto tem melhor qualidade. Exatamente. Exato, né, Beatriz? Beatriz, eu te agradeço profundamente a tua presença aqui conosco, foi esclarecedora, nós ficamos muito gratos. Tá? Em nome da comissão organizadora, nós gostaríamos que tu viesse sempre, estivesse sempre aqui conosco. E qual é a tua última mensagem para o nosso público querido que está aqui nos escutando do 12º Simpósio Brasil Sul? O que tu tem para nos dizer do nosso futuro, do nosso leite? Então, para esse público maravilhoso que eu encontrei aqui, eu tenho a dizer o seguinte, gente, tem muito trabalho a ser feito, tá? Mas a equipe que vocês têm aqui, a começar pelo Núcleo VET, que me surpreendeu, eu não canso de falar, né? Uma coisa muito, muito legal que acontece aqui com esse grupo que já tem 52 anos, Núcleo VET, né? Esse esforço de trazer novidades, trazer palestras técnicas, trazer atividades práticas, inclusive, trazer essa união entre todos, né? Esse povo todo que se junta aqui para conversar sobre perspectivas, sobre o que está sendo feito, sobre o que deve ser feito, sobre o que deve ser melhorado, né? A presença de palestrantes estrangeiros que só engrandeceram também, um evento mesmo muito bom, Ali, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, né? Agradeço muito. Minha resposta é que se vocês quiserem me convidar de novo, eu venho sim, né? A gente pode pensar em outros temas, ampliar um pouquinho e ir mais para uma coisa mais específica, porque a única queixazinha que eu tive, que eu falei ontem, foi que foi ter pouco tempo para falar sobre muita coisa, né, Ali? Mas a gente pode agora, então, setorializar mais o nosso assunto, né? E realmente parabenizar vocês, é um grupo muito atuante, é uma região aqui também de pujança nessa área, né, de produção de leite, bom, aves e suínos e outras produções tantas agropecuárias a gente nem comenta, mas leite realmente tem crescido muito nos últimos anos, aí tem sido uma coisa bem bacana, bem surpreendente, assim, a vontade que se tem de fazer a coisa certa desde o início, sabe? A prova é esse grupo de palestrantes que foi trazida, um pouquinho de cada coisa, né? E pena que é pouco tempo. Pouco tempo. Nós ficamos muito felizes, Beatriz, a tua presença foi excelente, foi esclarecedora e a gente fica muito feliz. A presença do serviço oficial é sempre excelente para nós, porque a gente precisa mostrar, sim, que nós temos que andar sempre de mãos dadas, é isso que mostra que a cadeia produtiva anda de olho no futuro, que é isso que tem que mostrar. É produtor, indústria e o serviço oficial tem que andar sempre junto. Pessoal, vocês fiquem de olho com o próximo, no nosso próximo podcast.